Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Fabiano Benedetti, diretor de marketing da APAS, Associação Paulista de Supermercados. Fabiano, um prazer ter você aqui com a gente hoje. O prazer é todo meu, sou apaixonado pela nossa área, estamos aqui para poder conversar um pouco e falar um pouquinho dessa delícia que é o setor supermercadista. Maravilha, o prazer é nosso. E aqui comigo na bancada, professor de administração da SPM São Paulo, Alexandre Gaiano, e Matthew Schertz, diretor do World Observatory. Fabiano, Encontros com o Futuro é uma iniciativa da SPM, do World Observatory e da Prime, que é o braço da ONU de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. Fabiano, conta pra gente qual que é a missão, propósito, atuação da APAS. Bom, de novo é um prazer estar aqui com vocês. A APAS é uma associação de empresários do setor de supermercado, foi formada há mais de 50 anos, e o principal objetivo dela, naquela época, foi organizar o setor, né? O setor de supermercados, para quem não entende do varejo, ele é novo, basicamente. A gente está falando aqui de 60 e poucos anos de um negócio que ainda, né, começava lá nos secos e molhados, como todo mundo conhece isso, né? Muitos sabem disso. Você ia comprar feijão, o cara pegava lá no saquinho de papel e tal. E aí o autosserviço veio do mercado de fora e no Brasil, proveniente aí do Pão de Açúcar, que foi o grande, né, incentivador do modelo, o Brasil começou a ter a sua desenvoltura. E com isso, os empresários começaram a ver a necessidade de se unir para poder fazer o esquema. Pô, a gente precisa se defender, precisamos aqui entender o que o governo fala, como a gente se organiza para desenvolver o setor. E nisso surgiu a APAS com esse objetivo de organizar, né, os empresários, dar estrutura, dar para eles informações e participação, principalmente legislativa, na atuação desse setor. Começou nesse período. E aí a APAS foi acomodando vários supermercados do interior todo de São Paulo. E hoje a APAS tem mais de 1.500 empresas associadas. Então, quando a gente conta, por exemplo, o Pão de Açúcar, é uma empresa dessas 1.500 que estão lá, né? São mais... louco, é bastante, hein? São quase 5.000 lojas hoje no estado todo, né? É um dos setores mais pujantes que a gente tem do varejo, movimenta todo dia. Eu brinco com todo mundo o seguinte: se você tem alguma lembrança efetiva de algum negócio, é de supermercado. Por quê? Porque a vida toda você teve lá. Você não consegue fugir, ou com a mãe, com o pai, ou depois, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, por isso que ele é um setor tão próximo da gente, que a gente se sente hábil para poder falar e discutir ele de uma forma muito ampla, porque ele faz parte do nosso dia a dia. É diferente de uma empresa de calçado que eu vou lá só quando preciso. Esse não, eu tenho sempre que estar indo lá. Então, a APAS tem esse movimento de poder fazer essa união. Hoje a APAS representa, para o Brasil todo, são quase 35% do nosso negócio. Do PIB dos supermercados, o estado de São Paulo representa aí 33% a 35%. E a gente movimenta muito, mas muito dinheiro e muitos colaboradores. Então é um setor muito pujante e que tem um ecossistema gigantesco. Gigantesco. E a APAS está aqui atuando de forma política, de forma estatutária, de forma educacional, olhando os pilares da sustentabilidade, ou seja, dando oportunidade para todo mundo. Para ter uma ideia, hoje a APAS tem um programa chamado Escola APAS, que a gente treina quase 14 mil pessoas todo ano. Uau. São cursos de várias naturezas, desde o operador de caixa até o rapaz que faz os cartazistas. Para gerar mão de obra para o setor. E até mesmo um gerente de loja. Tudo isso para dar volume e capacitação para que os profissionais sejam cada vez melhores. E lógico, a gente tem programas mais executivos também para melhorar a qualificação desse setor, profissionalizar ele cada vez mais. Para quem não sabe, os supermercados é o primeiro emprego da maioria dos brasileiros de baixa renda. Olha que incrível, emprego de entrada. É a primeira entrada. Sim. É a primeira entrada. Deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade. O que distingue um supermercado de um mercadinho? Onde você faz essa diferenciação? É o número de checkouts, basicamente. Tem várias outras métricas. Você tem por Para metro... entrar na APAS, quantos checkouts eu preciso ter? E tem uma composição lá. Se eu não me engano, são um checkout. Tem que ter um checkout, mas tem que ter os quinais corretos. Você tem os quinais que são específicos do setor de supermercados, que ele tem que vender aquele mix daquele produto para ele ser caracterizado como um supermercado. Tá. A APAS distingue isso também pelos quinais,
metro quadrado e número de checkout. Aí a gente tem uma divisão de que é um pequeno supermercado, do que é um médio, do que é um grande. Tá. Hoje, no Brasil e em São Paulo, quase que 70% dos supermercados são pequenos e de empresários individuais. Interessante. Tem Individuais. 2 checkouts. É Sim. aquele do bairrinho, aquele que Sim. ele abriu, era uma quitanda, ele fez um supermercadinho. Essas são as Isso maiorias. é um supermercado. É um Isso, supermercado. é um supermercado. Essa era a minha Esses, dúvida. o Oxo. Oxo. Ele entra na categoria. Ele é um supermercado. É um supermercado. Ele é associado, inclusive, nosso também. Tem tido essa tendência, né, dos supermercados de bairro, que acho que começaram talvez pelo Pão de Açúcar, não? Ou foi pelo... Dia, né? No sentido de rede. O Oxo, para quem entender, ele tem mais de 35 mil lojas. Já? Não, No Brasil ou no mundo? O grupo deles. Ah, tá. Onde eles têm mais é no México. Ele é um grupo que é junto com a Fenza Coca-Cola, que é um conglomerado que tem o Oxo, né? E o Oxo no México é um sucesso. Ele é o nossa lotérica, a nossa farmácia, ele é tudo lá, né? E na Colômbia também espalhou e aí eles vieram para o Brasil. Eles têm objetivos lá de cada vez crescer. É aquela brincadeira, você acorda um dia, no outro dia tem um Oxo na esquina da tua casa. Impressionante né? a força da... E é uma empresa que veio ajudar o mercado, está dando uma boa oxigenada aí, porque a operação dele é muito simples, muito dinâmica e, como todas as empresas, também estão enfrentando desafios no Brasil, em São Paulo principalmente, né? Mas está crescendo. Mas é um supermercado, sim, também. De mais de conveniência, que a gente chama. Essa é uma categoria. Hoje existem N formatos de supermercados, né? Então, para quem mora num condomínio, tem o supermercado do condomínio. Hoje tem umas pequenas lojinhas, né? Sim. Tem um Sim, que é muito prático. Tipo, você tem lá 2x2, 3x3, está lá um supermercadinho lá. Você mesmo lança o produto? Isso. Você tem hoje os de containers também, que você tem alguns que são colocados em posições específicas. Então, você tem um supermercado de container lá, ele monta a loja rapidamente e aí consegue transportar Dentro do container, eu nunca vi isso. É um container que lá você monta a loja. Olha só. Isso é uma tendência da China. A China já tinha empresas desse modelo. Aí você tem os de conveniência, que é esses de lojinhas de bairro, que a gente chama, né, que são os menorzinhos. Depois você vem com as lojas médias. Aí você tem os supermercados mesmo, que aí são os maiores. Os hipermercados, que são poucos hoje. E os atacarejos. Então, hoje você tem uma gama... Atacarejo, e fora que você tem o e-commerce ainda dos supermercados, que cresceu muito, e os parceiros, né, como outras empresas que fazem coleta em supermercado e entregam para o consumidor também. Então, hoje você tem uma amplitude de canais enorme para trabalhar, enorme. Curioso, um ponto. Esses mercados de container, eles chegaram a tentar substituir a posição das bancas pelo país, já que é um setor que enfrenta dificuldade e estão tão bem posicionados? Não tem espaço suficiente para ele? Não foi nessa linha, não. Apesar da banca tentar vender um monte de coisa, né? De alimento, né? Não, mas a ideia não era essa, não. A ideia era ter um pequeno mercado mesmo, como um de condomínio, para poder atender a um grupo específico. No interior tem os condomínios de casa, né, fechados, e tem o container, né, dentro exatamente. do mercado. Então imagina que no teu prédio você tem um supermercadinho, mas você tem um condomínio grande que não dá para ter uma sala. Aí eles instalam essa estrutura lá para poder fazer. Interessante. Isso vem crescendo, né? Fabiano, conta um pouco do que vocês estão visualizando de missão, tanto na parte do marketing como na parte estratégica da associação para os próximos anos. Quais são as propostas? O que vocês estão precisando mexer para fortalecer o setor? Olha, se tem uma das coisas que a gente agora está investindo cada vez mais, uma delas é na comunicação. Tá. Hoje a gente tem, eu digo que é quase que uma tempestade de comunicação distorcida para tudo quanto é lado. Por quê? Porque a gente tem uma inflação de WhatsApps, de grupos, de plataformas, e cada um está olhando para alguma coisa. A APAS vem com um posicionamento muito claro, né, daquilo que ela entende e de como que o supermercado tem que se posicionar, a importância que ele tem, e a gente está utilizando canais mais estruturados para poder começar a chegar nessas pessoas e dar para elas vozes para elas replicarem isso. Então, a gente está se utilizando muito de plataformas digitais para esse modelo e a gente vai investir cada vez mais na parte da inteligência artificial também. Para ter uma ideia, a APAS está acabando de fazer agora homologação com o Salesforce. Então, todo o nosso CRM, todo ele vai ter inteligência, vai ter gestão,
E a gente vai conseguir identificar aonde estão os ruídos e como que a gente tem que levar as comunicações certas para as pessoas certas. Esse é um grande desafio nosso como estrutura, com um grande aglomerado de tantas empresas com as suas diversidades. E aí a gente tem esse desafio de tentar não uniformizar a informação, mas levar ela de forma mais estruturada para todos os canais. Isso é através da inteligência artificial, junto com ela. Por quê? Porque Por quê? hoje... O que ela faz porque na é equação, massa de dados, né? A gente tem Sim. muita informação, mas muitas vezes a gente não consegue fazer com que ela seja tão assertiva. Então ela vai ajudando a gente, tanto no canal de devolutiva das coisas que não estão funcionando, e vai dando para a gente a assertividade. Olha, vocês precisam caminhar mais por isso. É de agora? Não, a gente está exercitando este modelo que está sendo colocado agora nas nossas plataformas. Isso, quando a gente fala de uma associação, é absolutamente inovador já, tá? E não é fácil a gente reestruturar isso. Tanto é que a APA está mudando para SAP também. Então, a gente está fazendo um modelo até para usar como modelo de gestão para o próprio supermercado. Ele olha e fala o seguinte, como que eu consigo utilizar mais as minhas informações? Este é um grande desafio do nosso setor. E, Alexandre, a sua preocupação em ampliar a customização, eu vejo que sempre uma missão de todos os setores que passam, que conversam aqui com a gente. Mas, em especial para vocês, tem algo que vocês queiram forçar a promoção e que assuntos vocês gostariam de desmistificar? Olha, tem uns que a gente sempre trabalha e eu falo que nunca vai parar de trabalhar, que é aumento de preço. Quem que é o vilão? É o empresário ou é a cadeia que aumenta o preço todo? Então, esse é um trabalho muito forte que é feito pela área de comunicação e onde a gente tem que levar a informação certa para todo mundo. Então, ou seja, aumentou o tomate, o supermercadista está roubando, é isso, aquilo. Esta é uma informação que a gente já vem destruindo ela há um bom tempo. Então, os desafios a levar a informação correta. Então, hoje a gente tem um grupo de economistas que traçam todas as tendências, mostram todos os impactos. E onde está o diferencial? Levar isso de uma forma com uma linguagem mais simples, mais objetiva. Sim. Porque antes não chegava e quando chegava ele não entendia aquilo e o consumidor estava lá. E também um trabalho de poder, como eu falei, levar a comunicação certa para todos os canais. Começar a informar de forma correta o que está acontecendo. Sim. Esse é um grande desafio contínuo nosso, levar essa informação de forma organizada e correta. Mas, Fabinho, falando de preço, tem uma coisa interessante que eu vi que uma polêmica nos Estados Unidos, que os supermercados estão colocando preços digitais embaixo dos produtos. Sim. E isso está gerando uma preocupação que os preços vão mudar. Então, num dia de calor, o sorvete vai custar mais caro. Igual ao Uber, preço dinâmico, exatamente igual ao Uber. Vocês já estão enfrentando isso? Estão pensando sobre isso? Isso existe aqui ou não? Isso eles chamam de etiqueta eletrônica. Isso. Ele é por radiofrequência, então o cara dentro da loja ou da matriz ele consegue alterar o preço sem precisar ficar gerando etiqueta, né? O custo de etiqueta física e de operação é muito alta. Então ele usa esse recurso. Aqui são poucos os supermercados que têm isso. E quando ele tem mais em áreas com os produtos com valor agregado mais alto. Você acha muito isso na parte dos vinhos, de bebidas e tal. Aqui ainda pelo custo não é ainda acessível para todo mundo. Mesmo lá, eu acho que é uma novidade, nos Estados Unidos. Você vê com mais frequência, né? É porque lá o custo para eles é menor. Aqui para nós é muito caro, ainda é muito caro. E a manutenção disso é diferente. A gente tem outras questões culturais aqui também. O pessoal leva embora achando que vai funcionar na casa dele aqui. Né? Não acredito. É verdade. O cara vê aquela etiqueta linda, né? E ela nem é de LED. Ele é um LCD lá, bem simplesinho, né? Sim. E aí, muitas vezes, a gente tem furto dessas peças. Então, ainda ali não é viável, ainda tecnicamente. Mas eu posso te dizer uma coisa, independente se for etiqueta ou não, a variação de preço sempre vai ocorrer. Sempre vai ocorrer, e não importa se ele vai ser pela etiqueta ou não. O que está em questão aqui é a velocidade. Pode ser que eu entre na loja agora, o cara mudou, eu volte lá e ela está diferente. Né? Esse ganho. Mas no mercado americano, geralmente, é para beneficiar o consumidor. Geralmente é isso. Né? Ele sempre põe para baixo lá. Mas eu acho que é interessante que você traz, Fabiano, porque o supermercado ele é uma ponta de um iceberg. Né? E aí quando você fala que toda a cadeia sofre intempéries, né, que vão desde tributação, passam por questões climáticas,
E o consumidor vai lá e entra no supermercado e lá ele vê o preço se alterando, ele percebe, né, a qualidade do produto. É o termômetro, né? É o termômetro, né? E aí a questão da comunicação, ela passa a ser realmente essencial para que você mostre ao consumidor, olha, eu estou aqui representando um conjunto de mudanças que vão lá de trás, né? Que às vezes estão no campo, né? E nesse sentido, como que a APA tem trabalhado, né, essa questão da comunicação para o consumidor final, né, e também essa análise sobre as mudanças climáticas e outras alterações que têm impactado no preço dos seus produtos? Sim, é muito boa pergunta, porque a gente tem um cuidado muito grande para não chegar a nossa comunicação diretamente ao consumidor. Então, a APAS ela é muito B2B mesmo, né? Ela educa mesmo o empresariado para que ele seja o porta-voz. Então, quando a gente tem alguma coisa específica nesse sentido, a área de comunicação vai muito em cima da parte jornalística, né? A gente vai buscar matérias, vai buscar pautas para que a gente consiga demonstrar o que está acontecendo, com dados, principalmente. O que é o que faltava há muito tempo atrás. Antes ele chegava e falava assim, tá bom, mas que informação que você tem? Que dados que você tem? Aí a área de economia hoje levanta uma série de informações que ela vem mensurando e já avaliando onde e por que isso aconteceu. Né? Ao ponto de muitas empresas do setor jornalístico ir buscar na fonte. Vou dar um exemplo. Na época do feijão, todo mundo lembra, né? Então, assim, a primeira coisa que veio era a imagem do supermercado. O que o jornalista mostra? Vamos falar de brand aqui. O que ele mostra, o jornalista? Dentro do corredor do supermercado, falando que está alto, e naquela senhorinha consumidora, ela falando assim, então, não tem mais dinheiro para comprar mais nada. Exato. Né? Não, isso fica na conta então, ou seja, a imagem é aquilo lá. Porque é onde materializa. Exatamente. Né? O que a gente começou a fazer o trabalho, que é o contrário. Peraí, vai lá no produtor, cara, vai entender por que deu. Pô, deu uma seca violenta lá. Por 3 meses, a produção caiu, não gerou produto com a qualidade, estourou aqui na ponta. Então, começar a contar essa história, e a gente já viu isso, o trabalho da área da Viviane, da comunicação da APAS, junto com toda a equipe, que a gente começa a inverter as coisas e o jornalista começa a perguntar para o produtor. Então, a história começou a mudar um pouco de frequência. Né? E aí sim, e aí a gente começou a cobrar a outra parte também. E quando baixa? Porque baixa. Ninguém fala nada. Porque como é um produto de produção agrícola, ao mesmo tempo que você pode ter uma baixa na safra, você pode ter uma hiper safra. E o preço baixa também. Sim, se não baixar, não vende, aquilo estraga, se perde. Aí, os últimos tempos também, o trabalho feito lá pela área de comunicação foi, peraí, mas a cesta básica baixou. Hoje, quando a gente compara, a gente tem um índice de inflação dos supermercados versus o que existe. O nosso é muito menor do que é o do governo. Então, os mercados não aumentam na frequência com que tudo aumenta no mercado. Isso é uma das coisas que a gente cada vez vem implantando mais e comunicando mais isso. E principalmente dando ao empresário do supermercado esse discurso, né, para que ele possa ter argumento técnico para poder discutir. Uma tendência que me parece bem clara, que já tocou um pouco, mas eu queria que você falasse, os supermercados estão cada vez menores, me parece, e tem mais. O que me agrada pessoalmente, porque eu sou pedestre e eu ando pelo bairro de Pinheiros, em São Paulo, tem várias opções e tal. Eu tenho razão, estão diminuindo e aumentando em número, isso é certo, isso é correto, está acontecendo. Eu vejo cada vez menos hipermercado e cada vez mais mercado de bairro, de marca. O que a gente tem, sim, é uma redução do tamanho da loja, com maior número de lojas. Porém, a gente tem... Então eu estou certo. Porém, você tem os atacarejos. Sim. Que esses são gigantes que tem. É fácil entender isso. Quando você não tem mais os hipermercados como eram, né? As não lojas tem mais, tão grandes, o próprio Extra, né, saiu do circuito, e outros também. As lojas têm um tamanho razoavelmente bom, mas isso aqui na capital. Se você vai para o interior, ainda você encontra supermercados ainda bem, assim, com um tamanho grandes, com uma variedade de produto bem enorme. Que a pessoa vai fazer a compra do mês mesmo. É muito o desenho da região. Sim. Regiões centrais tendem a ter lojas menores, com um mix mais adequado. Então, ele faz um estudo de gestão de categoria, de produto de mix, e ele vai te entregar aquilo que o teu bairro, o teu modelo de compra é para aquela região. Se você precisa de alguma outra coisa, aí você tem que ir para um outro tipo de formato de loja para poder
É a informação para fazer o mix de produto. Isso é verdade. Se você vai, por exemplo, vamos pegar o exemplo do OXXO. O OXXO de Pinheiros é diferente do OXXO se você for no bairro da Zona Leste. Então, eles têm produtos similares, que são os principais, mas eles têm variedades também. O Pão de Açúcar é um exemplo grande disso. Sim. As lojas não têm os mesmos itens. É uma gestão sobre as categorias do que você está fazendo lá. Essa é uma parte de inteligência bacana que o mercado faz. E Sim, é legal. De certa forma, um incremento que a gente não tinha tempos atrás. Fabiano, deixa eu te perguntar em questão de sustentabilidade e como vocês comunicam isso. Os mercados acabaram indo para a mídia por causa das sacolinhas. E também se discute um pouco a questão do desperdício dos produtos em função do grande volume do estoque e do prazo deles de validade. Como é que a APAS vem trabalhando essas duas questões? E o que você enxergou de mais inovador nessa linha? O que a gente vem trabalhando muito são 3 pilares, né? Um deles é na governança mesmo, para fazer o ESG de forma correta. Para você ter ideia, a APAS começou a trabalhar isso há uns 2 anos atrás. Primeiro, para poder explicar o que é este modelo, né? De ESG. Do ESG. E aí a APAS também começou a fazer um trabalho de gestão de governança, ou seja, capacitando eles. A gente, inclusive, usou o Instituto Brasileiro de Governança para começar a entender como que fazer uma gestão sobre tudo isso e a entender também os seus papéis sociais e também com relação ao meio ambiente. Então, a gente começou esse trabalho, é um trabalho que vai se perdurar e está dentro dos pilares estratégicos da APAS para poder fazer com que o supermercado entenda o papel dele na sociedade, né? Não que ele não entenda, mas cada vez mais ele ser mais protagonista nesse processo. Quando a gente olha a questão das sacolas e do meio ambiente, o supermercado já faz muito isso. Hoje, a grande parte das lojas novas que são montadas, elas já são baseadas em sustentabilidade. Então, já tem a questão da operação de energia, do fotovoltaico, da utilização de água de reuso, de materiais e equipamentos mais sustentáveis, de como que ele consegue. Essa parte da operação já está. Quando a gente fala do alimento especificamente, a gente precisa fazer um trabalho, que é um trabalho que está sendo constantemente atuante, na mudança da legislação com relação à doação de alimento. Tem isso? Tem isso. Não é fácil fazer hoje uma doação. A gente estava até comentando aqui fora, se você vai no supermercado, sobra itens daquele produto, pela regra hoje da legislação, você não pode fazer a doação daquele produto, né? E o que está para vencer, muitas vezes também tem que ser descartado, né? Ou já venceu, você tem que descartar. Quer dizer que ele está inapto para uso? Muitas vezes não, né? A gente sabe quantas vezes ficam lá um iogurte lá guardado em casa, uma bebida, e você olha, né? Mas tudo bem, tem uma regra e ela tem que ser atualizada. Então a APAS vem fazendo um trabalho para usar o best before e não a data cravada, que em muitos lugares do mundo é assim. Mas lógico, né? A Anvisa e o pessoal... Sim, Estados Unidos está muito assim agora. A grande parte na Europa e Estados Unidos tem essa recomendação. E eles aproveitam também e vendem produtos perto da validade, eles separam numa gôndola, que também já tem aqui no Brasil isso, e você vende por um produto mais barato. Você só não pode vender vencido efetivamente. E tem aplicativo hoje em dia, inclusive, que vende padaria assim, no fim do dia, por exemplo. Aí eu estava falando com uma diretora de marketing de São Marché. E ela falou que eles... A Roberta. Ela falou que eles não podem doar, mas eles podem vender. Sim. E tem um aplicativo que eu esqueço o nome, mas que já oferece... Eu baixei esse aplicativo para ver, é interessante. Então você pega uma cesta que vem no que eles têm. Você não pode escolher e vem por um preço no fim do dia bem menor. É isso aí. E a gente tem outras organizações, né, que também o supermercado faz parceria para eles recolherem os produtos excedentes e eles se responsabilizam por todo o manuseamento. Existe isso? Existe ainda, mas são ainda muito incipientes, né? Precisa melhorar isso. Isso que a gente está falando, a gente tem um excedente mesmo de alimentos, né? E como organizar isso melhor? Como criar uma governança em cima disso? Essa é uma ideia interessante para os alunos da SPM. Sim. É um projeto de estudar isso. Isso fazer um processo de uma economia circular em torno disso. Se o mercado não tem interesse, sobra muita coisa, o que eu faço? A gente tem empresas que recolhem alimentos para poder processar depois e fazer outro tipo de alimentos, sopas, tal, para doação. Mas eles têm uma liberação, digamos assim, para poder atuar e fazer isso. Mas é super complexo. E a APAS trabalha muito forte nisso, né? Porque hoje o setor do supermercado, a margem é muito pequena. Então, onde ele ganha dinheiro? Na operação, nas despesas que ele tem.
Quanto mais ele cortar custo. Então, por exemplo, hoje o modelo de energia, hoje de venda de energia, é um baita do negócio hoje para o setor. Então, hoje ele consegue captar, ele consegue refazer energia limpa. No Mercado Livre. E ele consegue vender no Mercado Livre, além do consumo dele. Ele mesmo está vendendo. E seja com os tetos? Com os tetos, com os E estacionamentos. isso é importante no modelo? Hoje, a maioria das lojas novas, todas estão fazendo dessa forma. Vendendo energia, que é a base do espaço. Se você pega hoje, energia solar mesmo. Energia solar. Se você pega hoje os mercados do interior de São Paulo, no interior de São Paulo praticamente são quase 200 dias que tem incidência de sol. Não falta sol. Não é que não falta sol. E aí, ou seja, você tem uma oportunidade ali. Interessante. Ainda, onde que está um pouco o gargalo? É o investimento inicial disso que é muito alto. Mas, ao longo do tempo, isso vai se pagando. E aí o mercado de energia cresceu muito hoje no setor e cada vez está fazendo parte, né? Mas isso sim. Interessante essa busca de novos modelos de negócio. Sim. Isso é um mercado absolutamente atuante. É que a gente vem num trabalho de fazer com que eles divulguem mais as suas ações para a comunidade, né? Teve situações no Rio Grande do Sul, o mercado estava lá participando. Atualmente, e a associação também. Agora teve esse acidente que aconteceu com um avião ali em Vinhedo. Os supermercados da região de Campinas todos ajudaram ali. Né? Ninguém sabe disso, né? Mas a gente já recebeu, gente agradecendo aos supermercados por doar alimento. A gente é participante atualmente da sociedade, porque a sociedade faz parte do negócio. Mas muitas vezes isso não é totalmente divulgado da forma correta, que é um dos nossos desafios também, de como levar isso para a sociedade para entender o papel que os supermercados atuam em todas as situações. Fabiano, uma última pergunta, falando agora para o Fabiano há uns 15, 20 anos atrás, o que você falaria para um jovem que está entrando na universidade agora, que quer trabalhar no atacarejo ou trabalhar no setor, o que você daria de dica para você? Olha, pergunta difícil, viu? Essa é difícil. Mas eu falaria o seguinte, vai estudar aquilo que ninguém está lendo, né? Vai estudar aquilo que realmente as pessoas vão precisar para o futuro breve agora. Vai entender de inteligência artificial, vai entender de dados, vai entender de estatística, vai entender o porquê que as coisas estão acontecendo. Isso é fundamental hoje, né? Eu tenho um filho de 20 anos, incrível que pareça ele. E assim, ele me fala coisas que eu nem imagino na minha vida que isso vai acontecer. E aí eu já comecei a ler, estudar sobre isso, e é impressionante o quanto isso vai agregar para essas profissões. Né? A gente fala de profissões do futuro, o marketing, a publicidade, são sempre profissões atuantes. Mas entender de como que vai ser esse modelo que as pessoas vão atuar e elas vão trabalhar é fundamental para a sustentabilidade da nossa profissão. Porque senão você vai ser um simples repetidor do que alguém vai estar fazendo. Né? Eu brinco que na época que saiu o marketing digital, todo mundo falava que não entendia, mas todo mundo repetia de todo mundo. E ainda tem gente que até hoje fala que não entende nada e fazia lá uma série de coisas. Agora, com o advento da inteligência artificial, não é que você vai ficar esperando, você tem que entender como isso funciona. E entender como isso funciona requer o quê? Conhecer de pessoas, gente. Né? Eu até brinco, vai estudar psicologia, vai entender do ser humano, porque alguém vai precisar entender do ser humano. Fabiano, nota 10, foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Parabéns pela carreira e pela atuação da APAS. Eu que agradeço. Muito bom.